Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre neoplasias do esôfago, tá? Quando se fala em neoplasia, vocês sabem que neoplasia significa um crescimento excessivo, tá? Ou seja, a formação de vários clones formando um tumor, uma neoplasia que pode ser benigna ou maligna. Existe aqui uma lista que vocês podem ler com calma de todas as neoplasias benignas que podem acontecer no esôfago, tá? E as malignas. Então, nas benignas, nós vamos falar de algumas delas, mas pode ter papiloma escamoso, leiomioma, que seria um dos mais frequentes, fibroma, lipoma, hemangioma, linfangioma, giste benigno. Tá? E das malignas, nós vamos falar nessas duas. Carcinoma epidermoide, adenocarcinoma, embora o esôfago possa ter melanoma, sarcoma, linfoma, certo? Então, dos tumores benignos, eles são raros, como eu disse, e o que predominam são as lesões polipoides. E aí a gente tem o papiloma escamoso, tá? Que na verdade ele é uma projeção digitiforme do epitélio escamoso com um eixo fibrovascular. 50% se deve ao HPV, tá? A gente pode ter um pólipo hiperplásico inflamatório, em que as glândulas, em que o epitélio esofágico ele se encontra hiperplásico e tem muita inflamação, e costuma ocorrer lá na junção esôfago gástrico e com associação ao distúrbio do refluxo gastroesofágico. O leiomioma, vocês sabem que é um tumor benigno, né, de músculo liso, e ele é o tumor mais comum. Ele costuma aparecer distalmente, ser bem pequenininho, e a gente tem que diferenciar do tumor do estroma gastrointestinal ou giste. E existe também tumor de células granulares do esôfago. Bom, os benignos, vocês estão vendo que a gente tem assim, ó, 0,8% das neoplasias são benignas, tá? 60% leiomioma, 20% cistos, 5% pólipos. O leiomioma, ele aparece entre 20 e 50 anos, tanto faz ser homem ou mulher, a mesma taxa. Ele pode ser um único ou ser múltiplo, tá? E a maioria aparece em terço médio e inferior. E não costuma dar sintoma, tá? Porque eles só vão dar sintoma quando eles são grandes, tipo assim, 5 centímetros. Como na maioria são pequenos, leiomiomas não dão sintomas. O tratamento seria a enucleação, tá? Dos tumores benignos do esôfago. Normalmente se faz um raio-x contrastado ou a endoscopia, que é o melhor, né? Mas a tendência é não fazer biópsia, embora o pessoal sempre faça. Aqui a gente tem o epitélio escamoso do esôfago, tá? E com origem na camada muscular, essa neoplasia benigna, que tem células fusiformes, algumas epitelioides, e, portanto, o diagnóstico diferencial vai ficar entre leiomioma e tumor do estroma gastrointestinal. Tá? O CD117, que é um marcador imunistoquímico para giste, vai ser negativo, e para o leiomioma nós temos o PSCIM, tá? Que acaba sendo positivo, e a gente fecha então para leiomioma, que seria o tumor benigno mais frequente do esôfago, embora tenha uma certa raridade de apresentação. O papiloma escamoso é uma projeção que se faz na mucosa do epitélio escamoso do esôfago, como vocês estão vendo aqui. Então, fica assim, tipo dedinho de luva e um epitélio escamoso, tá? Com um eixinho vascular. Muito bem, é só retirar, totalmente benigno. Esse papiloma escamoso pode aparecer na úvula, ele pode aparecer na laringe. Geralmente, ele é único, tá?
para ter mais de uma papilomatose, que é mais rara, ela aparece mais em crianças. Vocês estão vendo aqui esse de baixo, bem bonito, ó. Ele forma bem direitinho dedos de luvas, tá? Então é isso, é um epitélio normal. Aqui tem os vasos, o eixo vascular. Ele é raro, menos de 0,4%, tá? Só se faz o diagnóstico, assim, incidentalmente. Geralmente em homens acima dos 40 anos, pode se formar por ação do HPV ou por um processo inflamatório crônico, tipo esofagite ou Barrett, certo? Mas não esqueçam, isso aqui é uma condição benigna. A gente pode ter lipoma, sim, tem adiposo, né? Pode ter lipoma no esôfago. E vocês estão vendo aqui que ele é amareladinho como qualquer lipoma de qualquer outra localização. Então, é uma neoplasia benigna com origem em tecido adiposo. O GIST, que é o tumor do estroma gastrointestinal, a localização mais frequente do GIST é o estômago, não é o esôfago. O esôfago aparece em menor frequência. E ele vai formar um nódulo, que vocês estão vendo, o esôfago, e esse nódulo que se projeta, ele está se projetando para cima na mucosa, mas ele é um nódulo que tem origem nas células intersticiais de Cajal, tá? Da camada muscular. Só que, claro, ele pode se projetar, ele pode ulcerar, tá? A mucosa também, dependendo do crescimento. É uma lesão teoricamente benigna, que tem as células fusiformes, que vocês veem aqui, tá? Às vezes tem células mais redondinhas, que são células tipo células epitelioides, essa é a coloração hematoxilina e eosina. E quando a gente encontra uma lesão desse tipo, bom, tem uma lesão na parede do esôfago nodular, ou se vê na mucosa uma área abaulada e até ulcerando, por exemplo, tá? E que tem esse aspecto com células fusiformes, quase sem atipias, como vocês estão vendo, né? Sem mitoses, muito poucas, a gente pede um painel para o GIST. O CKIT é o principal, tá? Que é o CD117, que vocês estão vendo aqui à direita, ele está marcando, corando, certo? Ó, está corando essas células, portanto, em preto, que é pela reação antígeno-anticorpo, né? E aí, pessoal, ele cora membrana, vocês veem aqui. Além do CD117, existem outros marcadores, o DOG1 é DOG1, né, se escreve, o CD34 também pode ser pedido. Então, o diagnóstico diferencial, às vezes, com leiomioma é importante. A gente faz um CD117, por exemplo, e foi negativo, a gente tenta fazer um PS100. Existe ainda tumor de células da granulosa, que forma uma lesão um pouco elevada e amareladinha, tá? Que ele se encontra logo abaixo desse epitélio escamoso, tá? E é super raro o tumor de células da granulosa. Eu passei meio rápido nos benignos, porque vocês viram que são raros, mas não esqueçam, existem vários tipos de lesões benignas que podem aparecer. A principal é o leiomioma, que nós não podemos esquecer, tá? O papiloma escamoso e o GIST. Esses aí a gente tem que ter sempre em mente. Quase todos são de achado incidental, né? Enfim. E aí nós chegamos nas neoplasias malignas. Vamos um pouco mais devagar aqui, tá? O carcinoma epidermoide e o adenocarcinoma do esôfago. São os dois tipos que eu vou conversar com vocês. Para os dois, a gente vai falar da epidemiologia em geral, etiologia, certo? Quando for para adenocarcinoma, eu saliento. Então, assim, o carcinoma do esôfago, tá? Ele predomina no sexo masculino, em ambos os tipos.
No escamoso, 3 homens para uma mulher, e no adenocarcinoma, 15 homens para uma mulher, tá? Geralmente, a apresentação é dos 40 anos para cima, né? Mas ele teria uma taxa de mortalidade, seria pior quando aparece lá pelos 60, 70 anos. Se sabe que o tipo escamoso ou epidermoide ou espinocelular é a mesma coisa, ele é mais comum em negros. E o adenocarcinoma é raro em negros e típico da raça branca, tá? Então, a gente já vai dando uma olhada no paciente pensando, né, o que será que ele tem? Vamos lá. Os países que têm mais incidência de câncer de esôfago são esses que eu coloquei aqui. Ásia e África, tá? China, Singapura, Irã, Rússia, África do Sul, e predomina o carcinoma de células escamosas ou epidermoide ou espinocelular. A etiologia, vocês podem ver o seguinte: quais os fatores de risco para se desenvolver um carcinoma de esôfago? Hábitos de vida, tá? Etilismo e tabagismo. O etilismo tem que ser um etilismo pesado e principalmente com destilados, tipo cachaça, tá? Com cerveja e vinho seria menor. Está associado muito, e o Rio Grande do Sul é um dos lugares que tem uma taxa maior de carcinoma de epidermoide, de esôfago, a associação com bebidas quentes que se toma. Tanto que aqui a gente tem o chimarrão, Irã e Rússia, o consumo elevado de chá quente, tá? Existem fatores dietéticos, ou seja, alimentos em que se usa nitritos, por exemplo, ou os defumados que têm nitrosaminas, é tão bom defumadinho, mas, né? Ou aqueles que têm contaminação com fungos que produzem toxinas, os alimentos pode ter também. Existe uma associação a deficiências vitamínicas e sais minerais, né, associada com o câncer de esôfago. E existem doenças esofágicas que a gente falou anteriormente, que são consideradas pré-malignas. Então, a presença delas tem que ser muito bem vista. A primeira é a acalásia, tá? A segunda é a síndrome de Plummer-Vinson. E a outra é a estenose cáustica. Inclusive, quando tem uma estenose cáustica, para quem consegue sobreviver, né? O carcinoma aumenta em 3.000 vezes em relação às outras pessoas. Então, assim, tu pode não morrer só da cáustica, né? Mas pode no futuro, e isso pode levar anos, 30 anos para desenvolver, pode ter um câncer de esôfago. Divertículos também, pela irritação crônica, né, que ele causa, e processos inflamatórios. Ainda tem, assim, ó, uma entidade genética autossômica dominante, tá? Que causa hiperceratose na mão, chamada de tilose palmar e plantar. Pacientes que têm, é rara essa entidade, o risco de desenvolver câncer de esôfago é de 95% e aparece em pessoas idosas. Aqui embaixo tem outras causas ou fatores etiológicos para o câncer de esôfago. Bulimia, infecções fúngicas crônicas, claro, o HPV também, né? Exposição à radiação, história pessoal de câncer do trato aerodigestivo, né? Tipo assim, um paciente que já teve um câncer de cabeça e pescoço, ou um câncer de pulmão, teria uma predisposição maior. E doença celíaca também, esses pacientes podem ter câncer no esôfago. Pensando ainda em etiologia, eu vou dar uma diferença aqui do adenocarcinoma. O adenocarcinoma, tá? O fator etiológico mais importante é o esôfago de Barrett.
Então, os pacientes que têm doença do distúrbio do refluxo gastroesofágico, eles podem desenvolver ao longo do tempo esôfago de Barrett. O esôfago de Barrett pode fazer uma displasia de baixo grau, de alto grau, e vir a desenvolver um adenocarcinoma naquela metaplasia tipo intestinal do esôfago, tá? Existe associação com o P16, o gene, e com o P53. Aqui é um gene... é um gene que comanda o ciclo celular, tá? É um gene supressor. Tabagismo e obesidade, que antigamente não faziam parte dos fatores etiológicos do adeno, só do carcinoma, eles agora também entram como fatores etiológicos do adenocarcinoma esofágico, tá? Etilismo é que não tem associação com adenocarcinoma, só com carcinoma epidermoide, tá? Inclusive, parece que um consumo modestinho de vinho parece que ajuda a reduzir a incidência, né, do adenocarcinoma. Então, etilismo aqui não, mas tabagismo e obesidade passaram a ser fatores etiológicos. E entra também o uso de bifosfatos orais. E aí entra não só para o adenocarcinoma, também para o escamoso, né? E se recomenda que não se use esse tipo de drogas em pacientes que tenham esôfago de Barrett. Não é só recomendar, é contraindicar. Tá bem? Essa aqui é só para vocês verem o que é uma tilose, é uma hiperceratose palmar e plantar, né? Que é a doença autossômica dominante, e esses têm 95% de chance de desenvolver carcinoma no esôfago, só para ver como é que é a aparência macroscópica dessa lesão. Muito bem, então aqui a gente tem uma neoplasia um pouco ulceradinha, essa figura está um pouco deslocada, e na morfologia, o que a gente vai ter? Por exemplo, a principal localização de neoplasias esofágicas é terço médio, sem dúvida nenhuma. Depois fica 25% para terços pro superior e terço inferior, certo? O adenocarcinoma, ele é somente de terço inferior, tá? O nosso adenocarcinoma com origem Barrett. Macroscopicamente, como é que eles podem ser? Eles podem ser exofíticos ou polipóides. Exofítico, a gente fala tipo vegetante, né? Em 60% dos casos. Ele pode ser ulcerado ou escavado. Em 25% dos casos, essa é a apresentação macroscópica. E plano ou infiltrante, que aparece em 15% dos casos, inclusive podendo haver uma estenose também no esôfago com perfuração. Esse aqui vocês veem, ó, que ele é mais escavado, né? Bem, microscopicamente, para o carcinoma epidermoide, a gente tem a displasia do epitélio escamoso que eu falei lá na outra aula, né, que era uma lesão pré-maligna. O epitélio plano pavimentoso, certo? Por um dos fatores etiológicos que a gente falou, ele começa a fazer displasia de baixo grau, de alto grau, carcinoma epidermoide in situ e carcinoma invasivo. E nós vamos graduar da seguinte maneira: carcinoma epidermoide bem diferenciado, quer dizer que ele ainda mantém as funções e características da célula que lhe deu origem, ele vai ter muita queratina, ponte intercelular, por exemplo, tá? O moderadamente diferenciado, a gente já tem menos queratina, já começa a desaparecer as pontes intercelulares, e o pouco diferenciado, não se tem nada de queratina nem ponte intercelular, tá? Então, esse é para o epidermoide, essa graduação. Mas eu coloquei aqui
uma graduação, porque a gente usa muito o protocolo que a gente chama CAP, que é o protocolo americano de patologia, né? E aqui vocês podem ver que a gente tem os graus histológicos do carcinoma epidermoide ou escamoso, tipo o grau 1, que é o bem diferenciado, o grau 2, moderadamente, o grau 3, pobremente diferenciado ou indiferenciado, tá? Muita queratina, menos queratina, nada de queratina, por exemplo, tá? Além de outras características. E para os adenocarcinomas, a gente tem mais ou menos a mesma coisa. Grau 1, bem diferenciado, quando a gente tem mais de 95% da neoplasia com glândulas. Moderadamente diferenciado, tem de 50% a 95% de glândulas. Glândula significa, a gente identifica a luz, a gente identifica bonitinha a glândula, os núcleos. E pouco diferenciado, 49% ou menos, né, de glândulas. Então, ele vai ter muita área sólida, em que não se tem a luz glandular, tá? E muitas atipias. Então, essa é a graduação para o epidermoide, essa é a graduação para o adenocarcinoma. Bom, os sintomas são muito semelhantes nos dois. A principal manifestação clínica é disfagia, tá? Primeiro é para sólido e após um período que varia de pessoa para pessoa, ela evolui também para líquidos. Odinofagia pode acontecer. Inicialmente, pode não ter quase nada, pode ter uma dorzinha retroesternal, indigestão, que a gente nem percebe, né? E, infelizmente, quando a gente tem realmente uma disfagia mecânica que nos causa um sintoma que nos faz consultar, a lesão já cresceu bastante, tá? Perda ponderal é outra característica importante do carcinoma de esôfago, tanto EPI quanto adeno. É clássica esse sintoma. Ele é muito grande, então o paciente pode até ter pouca disfagia e já começar a emagrecer, a evolução é rápida. E aí a gente consegue fazer um diagnóstico diferencial da calásia, que também tem disfagia e também tem perda de peso, só que lá a disfagia ela é bem insidiosa e a perda de peso também é insidiosa, certo? Mas essas duas aqui são as principais manifestações do câncer de esôfago, tá? Depois disso, ele pode ter cialorreia, pode ter hematêmese, pode ter melena. Em casos mais avançados, acaba desenvolvendo a litose. Ele pode, quando ingerir o líquido, começar a ter tosse, porque também ele tem dificuldade para ingerir o líquido, né? Pode fazer fístula com a traqueia ou com o brônquio, o esôfago, por isso a gente entender a anatomia. Pode ter rouquidão, porque a lesão pode ter já ultrapassado todas as camadas da parede ali do esôfago e atingido o nervo laringeu recorrente, certo? Menos comumente vocês vão ter tirícia, certo? Que acontece quando já existe metástase hepática, tá? Hepática e pulmonar são metástases bem frequentes. Ou quando o paciente tem dispneia, porque já tem também uma infiltração do pulmão, ou direta ou metastática, certo? Mas não esqueçam disso aqui. O cara tinha lá uma dor retroesternal, muito fraca, uma indigestão, daqui um pouco começou com uma disfagia progressiva e de uma certa forma rápida, de sólido para líquido, com uma perda de peso também rápida. Isso é bem significativo, tá? Não devem esquecer. Para o diagnóstico de ambas as entidades, EPI e adeno, se faz uma análise conjunta, um enema baritado e uma endoscopia digestiva alta, para diagnóstico. Então, a esofagografia baritada, com duplo contraste principalmente, ela vai mostrar uma súbita transição entre o esôfago normal e a área que tem obstrução.
E isso é chamado como sinal do degrau ou mordida de maçã, tá? E a endoscopia digestiva alta, vocês vão conseguir identificar a lesão e fazer a biópsia para o diagnóstico definitivo do câncer de esôfago. Então, aqui vocês estão vendo o esôfago, é bacana, né, baritado. Ele vem bonitinho, enchendo tudo, e de repente, ele tem essa mordida de maçã, tá? Então, eu tirei essa foto, vocês estão vendo, do médio resumo, eu dei uma olhada, né, para ver o que falar para vocês também nesse sentido. E essa endoscopia, o esôfago aqui, né, ó, bonitinho, e de repente a gente tem essa lesão vegetante com úlcera, tá? No esôfago, praticamente causando uma obstrução da luz, que é bem isso aqui, né, a obstrução. Como vamos estadiar o paciente? Estadiamento, vocês viram na parte geral que ele é importante para prognóstico e tratamento, não é diagnóstico, tá? Existe a escala TNM, o T é tumor, N linfonodos, M metástase à distância. E o AJCC, que é o Comitê Americano, né, para câncer, é o que a gente tem usado muito mais agora para fazer esse estadiamento. Coloquei as localizações de metástases, fígado, pulmão, rim, adrenal, certo? E aí, o que a gente vai ver em termos prognósticos? A gente pode ter uma lesão intramucosa, vocês estão vendo aqui, ó, a lesão intramucosa, ela é precoce, tá? Precoce, é T1. T2, vocês veem que essa lesão, ela já ultrapassa, né, inclusive camada muscular, e atinge tecidos periesofágicos. O T3 já está pegando tecido adiposo, adjacente. O T4, a aorta ou outro órgão. Então, existe essa classificação, coloquei aqui, porque sim, vocês vão ter que saber. Vocês podem até na hora pegar o livrinho e olhar o estadiamento, mas ele vai ser importante se vocês estiverem tratando um paciente que tem câncer de esôfago. Não tem outro jeito de tratar, tá? Por exemplo, aqui, ó, PTX. O T é tumor, tá? Não se acessa o tumor. O 0 não tem evidência de tumor. O TIS, ele tem uma displasia de alto grau. O PT1, ele invade a lâmina própria muscular da mucosa ou submucosa, certo? E aí a gente divide em A e B. O B é quando está na submucosa. Opa! O PT2, ele invade muscular própria. O PT3, adventícia. O PT4, estruturas adjacentes. E aí assim, A, se for pericárdio, pleura, ázigos, diafragma ou peritônio, e B, outras estruturas, aí a aorta, vértebra. Então, assim, ó, o que vocês estão vendo? Que conforme vai aumentando o T, vai ficando pior. Aqui nesse desenho dá para ver, tá? É um desenho bem bacana, certo? Também tem nesse protocolo de Colégio Americano de Patologistas. Os linfonodos, o X não foi acessada, a cadeia linfonodal. O 0 não tem metástases. O N1 tem metástases em 1 ou 2 linfonodos regionais. O N2 em 3 a 6 e o N3 em 7 ou mais linfonodos, tá? E metástases à distância é M1. Vocês estão vendo que eu estou lendo um por um, né? Porque a gente não consegue realmente, quando faz algo geral, tipo patologia geral, memorizar assim tão bem todos esses, né, protocolos. E a gente tem um livrinho de protocolos de estadiamento que pode acessar. Mas a gente tem noção, né? Tá, se ele está intramucoso, ele ainda é in situ ali, né? O intramucoso, né?
O PT1, ele já passou está na submucosa, por exemplo, vai até a submucosa, ou muscular da mucosa. O 2, ele já invadiu o músculo, o 3, adventício, o 4 foi para fora, tá? Uma noção, porque vocês vão tratar depois o paciente, depois de operado, baseado nisso aqui. Claro que isso a gente faz depois que o paciente foi operado. Esse estadiamento é patológico, tá? O paciente operou, recebemos a peça, fizemos a macro e depois da macroscopia nós fizemos um estadiamento patológico. Vocês poderão fazer também um estadiamento clínico, certo? Então, assim, para o estadiamento clínico, e isso aqui vocês vão saber melhor que eu, se usa o ultrassom endoscópico, que não é todo lugar que tem, tá? Que seria o melhor estadiamento para ter IN. O raio-x de tórax, que pode ter alteração em 50% dos pacientes, em função de adenopatia mediastinal, ou derrame pleural, ou metástases pulmonares. ACT, tóraco-abdominal, também estou lendo porque eu não sou acostumada a fazer estadiamento clínico, tá? Que avalia o tamanho do tumor pela tomografia, os linfonodos mediastinais e a presença de nódulos à distância pela tomografia. A broncoscopia, que vai mostrar se tem invasão traqueobrônquica, e a gente faz principalmente broncoscopia nos esôfagos que tem câncer lá na região proximal, tá? Ou paciente que tem uma tosse persistente e que não para mais de tossir. A mediastinoscopia e a laparoscopia com biópsia é para avaliar linfonodos e metástases à distância. Os celíacos a gente avalia na laparoscopia e se linfonodo celíaco tiver comprometido, a gente contraindica cirurgia curativa, certo? E o PET scan, que é algo muito bom, ele é mais sensível que a CT, que é a ultrassonografia, vai detectar metástase à distância, mas também a acessibilidade não é tão grande. Então, vocês veem assim, vamos, deixa eu ver se tem mais alguma coisa de estadiamento. Vamos só falar na sobrevida aqui. A sobrevida em 5 anos. Se ele tem um estágio 1, é 60%, e depois vai diminuindo, 30%, 20%, 4%. 40% a 50% dos pacientes já tem lesão irressecável no momento do diagnóstico, e cura fica só para uns 10% a 35% dos casos, certo? Então, assim, vocês têm um paciente que chegou para vocês com aquela queixa inicial, que ele vinha com indigestão e que, de repente, ele começou a ter impactação alimentar. Primeiro ele comia carne, tinha impactação alimentar, de repente ele foi tomar um refri e também teve impactação alimentar. Pode ter junto dor quando deglute, certo? Pode ter tosse, que a gente viu. Quando tem hematêmese já está bem avançadinho, né? Ou melena, mas tudo bem, vem com esse quadro e ele perdeu muito peso em pouco tempo. Em um mês ele perdeu cerca de 15, 20 quilos. Chegou na frente de vocês. Aí vocês olham, é um paciente que está lá com 60 anos mais ou menos, vocês têm que perguntar se ele bebe, se ele fuma, certo? Como é que é a alimentação. E aí vocês vão partir para alguns exames, mas se vocês tiverem uma suspeita muito forte de câncer de esôfago, vocês vão ter que começar a fazer exames. Os exames que a gente pode fazer para diagnóstico, a gente viu que a endoscopia é muito bom, porque já faz o exame e já retira material para ver na biópsia se é câncer ou não é. E pode fazer o esôfago varietado lá, que tem a mordidinha da maçã. Tudo bem. Então, fez a biópsia, deu positivo. Ele é um carcinoma epidermoide. Então, o que acontece? Vocês vão fazer aquele estadiamento que a gente viu ali. O estadiamento, eu tenho que voltar, ele é clínico, tá? Vocês fazem uma tomografia tóraco-abdominal, raio-x de tórax,
tá? Pode fazer mediastinoscopia se o paciente já tiver com muita tosse, né? Enfim, ou se tiver PET scan, vai fazer PET scan direto. E aí vocês viram que ele não tem nenhum nódulo pulmonar, tá? Não tem linfonodos mediastinais aumentados, foi para a cirurgia, operou, veio para a patologia. Aí na patologia a gente vai fazer aquele estadiamento patológico que é para prognóstico. Então a gente vai dar o grau histológico, que também é importante, tá? E a gente vai fazer esse TNM para vocês. A gente vai dizer se ele vai até adventício ou não, se ele perfurou ou não, e a gente vai fazer estadiamento lá embaixo patológico, além de dar as margens, os limites cirúrgicos, o tamanho da lesão, se ela tem úlcera ou não tem úlcera, tá? A localização, se tem linfonodos comprometidos, que isso entra no TNM. E a partir daí, vocês vão ver o tratamento radioterápico ou quimioterápico. Tem pacientes que respondem completamente a esse tratamento. Eu já tive 2 casos que eu olhei de esôfago que teve resposta total, certo? Não sobrou nada. A gente incluiu toda a área de lesão e não tinha mais lesão ali. Bem, vamos olhar umas figurinhas aqui. Não esquecendo que adenocarcinoma é mais distal e está associado a esôfago de Barrett. É a principal causa. Isso é uma endoscopia que já nos mostra aqui uma lesão com úlcera, e essa é uma peça operada. Tá? Ele está aqui no esôfago médio, que é a principal localização. Ela é basicamente uma lesão ulcerada, tá? No esôfago. O esôfago, ele é assim, ele tem essa mucosa branquinha, é um epitélio plano estratificado. Essa lesão, ela já está uma lesão quase na junção esôfago-gástrica. E essa lesão, mais adiante eu vou comentar, ela é um pouco difícil para a gente. Esôfago normal e lesão. Existe a possibilidade da gente ter, como o esôfago pode ter displasia epitelial e ele tem uma lesão e ele tem distúrbios genéticos envolvidos, genes envolvidos, pode ter outros focos de displasia para cá. Então, a obrigação do patologista cortar em outras áreas do esôfago, para ver se não existe já uma lesão pré-maligna se desenvolvendo, tá? Que pode ter ficado também coisa por lá. Essa é uma lesão mais elevada, mais, digamos assim, nodular e polipóide, com uma úlcera central. Como toda neoplasia tem necrose e hemorragia, pode ser friável também. Esse é outro esôfago que retiraram, ó, e que é uma lesão pequenininha, né, com ulceração central, nodular, carcinoma epidermoide. Nessa outra, vocês veem que aqui está a parede do esôfago, e a gente tem aqui nessa localização uma lesão. É uma lesão ulcerada e infiltrante. Vocês podem ver que ela está infiltrando aqui, ó, a parede, se estendendo pela parede, por fora. Tá? Tanto que aqui, ó, é a adventícia, né? Ela é bem fininha, aqui também, e essa área brancacenta. Aqui é uma área bem de estenose, certo? Então, ela pode ser ulcerada, estenosante, ou anular, ou anelar, como a gente diz. De novo, uma lesão bastante ulcerada e a mucosa do esôfago. Vamos lá. Nessa lâmina de histologia, vocês veem o carcinoma epidermoide, porque teve origem no epitélio pavimentoso estratificado, provavelmente vindo daquela lesão pré-maligna, né, da displasia do epitélio plano. Então, vocês têm essas células aqui, que lembram células de um epitélio plano, estratificado, e vocês têm queratina. A gente não está podendo ver aqui nesse aumento ponte intercelular, mas a gente tem uns 2, 3 focos aqui. Eu não daria bem diferenciado, daria moderadamente diferenciado, certo? Ele lembra muito a célula-mãe.
Aqui, ó, ele é moderadamente diferenciado também, tem pouca queratina. Vocês estão vendo que lembra muito, aqui tem um epitélio normal, ó, até para comparar. E esse é o epitélio da neoplasia maligna. Então, ele lembra ainda o epitélio de origem, mas ele já tem, por exemplo, uma alteração arquitetural e, assim, muito núcleo hipercorado, tem mitoses, certo? E tem muito pouca queratina. A gente vai chamar de moderadamente diferenciado. Esse outro, vocês podem ver que não tem nada de queratina, tá? E ele lembra muito pouco esse epitélio aqui, que deu origem. E aí a gente pode chamar de pouco diferenciado, certo? São condições que a gente tem aqui para avaliar. Então, epidermoide, bem diferenciado, moderadamente diferenciado e pouco diferenciado. Isso é graduação histológica, não é estadiamento patológico, tá? De novo, aqui um epidermoide muito pouco diferenciado, porque a gente vê que ele tem umas células graúdas aqui, grandes, diferentes, multinucleadas, junto. É que o carcinoma epidermoide, ele pode se subdividir em outros tipos. Ele pode ter células fusiformes, e a gente diz que é epidermoide subtipo sarcomatoide. Ele pode ter células basaloides, como o carcinoma basocelular da pele, e a gente pode ainda ter um carcinoma de pequenas células também aqui, tá? A diferenciação, para a gente ver se ele é realmente de origem escamosa, a gente pode fazer 34-beta-12, que é a queratina de alto peso, o P63, e a gente sabe que o P53 a gente não tem para fazer, mas a gente sabe que existe uma mutação, né, do P53, do P16 em câncer, em carcinomas epidermoides do esôfago, tá? Bom, o adenocarcinoma eu separei as fotinhos, é quase tudo a mesma coisa, só para falar para vocês que ele se constitui de glândulas de morfologia tipo glândula intestinal, é o tipo mais comum. Mas a gente pode ter tipo anel de Sinete, pode ter muco associado, porque o adenocarcinoma produz muco. E o mais importante, nós só vamos fazer o diagnóstico de adenocarcinoma do esôfago se for visualizado o esôfago de Barrett, ou seja, uma metaplasia intestinal da mucosa esofágica. Aí não existe dúvida. Porque quando ele se encontra bem na junção esôfago-gástrica, ele poderia ser um adenocarcinoma do cárdia, que está invadindo o esôfago, ou um adeno do esôfago, que teve origem no Barrett, invadindo o estômago. Então, sem as células caliciformes, fica difícil afirmar que é do esôfago. Aí a gente dá o diagnóstico como adenocarcinoma, pouco diferenciado ou moderadamente diferenciado da junção esôfago-gástrica, tá? Aqui é bem na junção, o esôfago, para lá e até o estômago. Aqui parecem linguetas de Barrett e uma lesão, tá? Mais infiltrante do que qualquer outra coisa. Nesse outro ficou legal de ver porque a gente tem a mucosa esofágica, epitélio plano, estratificado, e a mucosa do estômago, que é uma mucosa glandular. E bem na junção esôfago-gástrica, a gente tem a lesão ulcerada neoplásica, com necrose, hemorragia. E aí? A gente viu um adenocarcinoma, porque ó, a gente tem esboço de glândula. Estão vendo? Ele tem luz. Não tem nenhuma célula caliciforme aqui, para me dizer que ele teve origem em Barrett. Ele veio do cárdia ou ele veio do esôfago? Então, adenocarcinoma da junção esôfago-gástrica fica bem aqui. Tá?
Esse outro faz pensar muito em Barrett, em adeno com origem Barrett. Vocês veem o epitélio escamoso e a glândula neoplásica, tá? Algumas só displásicas. Em nenhuma eu identifiquei célula caliciforme, tá? Não identifiquei. Mas, claro, a gente corta bastante para tentar identificar. É mais raro um adenocarcinoma com origem em Barrett da gente localizar, tá? Não é todo Barrett também que vai evoluir para adenocarcinoma. E o adenocarcinoma, ele é assim, ele é uma estrutura glandular com muita atipia, que vocês veem aqui, núcleos de tamanhos variados, núcleos hipercromáticos, certo? Mitoses que não dá para ver, mas aqui, enfim, tá? E então, as duas principais lesões malignas, não esqueçam, carcinoma epidermoide e adenocarcinoma, tá? Os fatores etiológicos são basicamente os mesmos, só que o adenocarcinoma, etilismo não é fator etiológico e o principal do adenocarcinoma é o distúrbio do refluxo gastroesofágico com esôfago de Barrett, tá? É o esôfago de Barrett, não tem outra condição. O diagnóstico é tranquilo, vocês viram, esôfago baritado ou endoscopia com biópsia para fazer o definitivo. O definitivo sempre é a biópsia, por mais que seja sugestivo no exame de imagem, tá? Então, vocês operam, a gente faz um estadiamento patológico para vocês, que é importante, vai avaliar o grau de invasão, que é o T, o número de linfonodos comprometidos, e se tem ou não metástases. Claro que a metástase, vocês aqui vão ver melhor no estadiamento que vocês fazem antes da cirurgia do paciente, o pré-cirúrgico. O tratamento não faz parte da patologia, certo? Mas aí, provavelmente vocês vão ver bem na cirurgia, o tipo de cirurgia que se faz e os tipos de quimioterapia, né, e radioterapia. Então, o epidermoide, tá? Ele tem origem no epitélio plano, portanto, ele lembra um epitélio plano. O adenocarcinoma tem origem nas glândulas intestinais da metaplasia esofágica, tá? Que é o esôfago de Barrett. Então, a gente tem glândulas com luz dentro e essas glândulas, elas produzem muco, muitas vezes, que podem aparecer. Existem outras neoplasias malignas do esôfago, super raras, como sarcomas, por exemplo, como melanoma primário do esôfago. Existem as neoplasias neuroendócrinas, e aqui pode ser o tumor carcinoide, que não é tão frequente no esôfago, o local mais frequente dele é em intestino delgado, tá? Pode ter o carcinoma neuroendócrino de pequenas células, que é uma lesão agressiva, mas também rara, e linfoma, tá? Então, pessoal, de repente me estendi um pouco, mas vocês vão olhando com atenção. Eu me baseei muito também aqui nessa aula, tá? No que é mais importante para diagnóstico e no que é também mais importante em termos de provas, tá? Então, espero que vocês aproveitem e até a próxima aula.